Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar com você mais uma vez. Eu sou Marcos Crispim. Estou hoje aqui com o... Sou o Arley Pires. Não assuste não. Estamos aqui literalmente em cima do morro, né? Ao fundo ali, Taquaril, Alto Veracruz. Muita história, né, Arley? Muita história, muita história. Mas não conta tudo não, porque daqui a pouco nós vamos compartilhar. Apruma essa mutuca aí, só. Vamos dar umas flechinhas aí quando a gente começa a gravar aqui, ó. Lembrando a infância aí, ó. Ó, Soltou muito papagaio? eu era goela, viu? Muito com ela? Ou pouco com ela? Muito. Subia pra lá às 8 da manhã, descia só às 6 da tarde. Ih, rapaz, eu era quase igual, viu? Vamos guardar um pouquinho o papagaio, vamos contar um pouquinho dessa história, depois a gente solta mais. Vamos Combinado? Ó, não me manda na mão não, hein? Mandar na mão a gente joga pedra na casa do vizinho, ó. Não escuta isso não, hein? Eu mando, hein? Gostava de laçar mesmo. Ó, de cedo, não vai de cedo. Ó, de sedão, De cedo como... era não era troféu. assim? De sedão. Cedão você mandava para lá, virava um troféu. Senhor. Senhor, obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez no Cria do Morro. E poder contar para os nossos telespectadores aí um pouquinho da sua história, da sua origem. Quem é o Arley Pires. Desde já, muito obrigado. Vem conosco, acompanhe aí até o final. Eu acredito que vai ter uma história inspiradora, que vai falar o seu coração, que vai te tocar. Vem conosco. Bom dia, obrigado por você estar aqui conosco em mais um Cria do Morro. Eu sou o Marcos Crispim, hoje tenho o privilégio e o prazer de estar com meu amigo e irmão, pastor Arley Pires. Bom dia, pastor. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. É uma alegria estar participando aqui desse programa tão bacana, tão especial. E literalmente nós estamos em cima do morro, né? Em cima do morro. Essa visão maravilhosa ao fundo aqui. Que visão bonita, né, rapaz? Taquaril à nossa direita, o Alto Veracruz à nossa esquerda aqui, né? Mariano de Abreu mais ao fundo, Boa Vista, São Geraldo. Belo Horizonte toda, né? A visão aqui a gente consegue ver. Belo Horizonte todo. Para você que está acompanhando, nós estamos aqui no pico, aqui no Pirineus, aqui na Serra do Curral. Uma visão maravilhosa, espetacular, bacana, né? Inspiradora aqui, viu? Com certeza. Mas eu escolhi aqui justamente por isso, pastor. Porque sei que a tua vida, a tua história tem muito aqui, né? Nessa região, né? Alto Veracruz, Taquaril. Eu sou nascido e criado aí, né, moço? Alto Veracruz, principalmente ali na rua Fernão Dias. Morava ali no Beco Amora. Chamava Beco Amora porque tinha um pé de amora na casa do jardim. Na referência. Aí ficou o nome Beco Amora. Então, história de vida aí, ó. Nasci e cresci aí nessa região com muita alegria, com muito orgulho, né? Lugar onde muitas vezes é conhecido por algumas coisas ruins que acontecem, mas o que prevalece aqui são coisas boas. E muitas, né? Muitas coisas boas. Porque às vezes a coisa mal, ela dá aquela ênfase, mas a maioria da turma é pessoas do bem, né? Pessoas de família, que crescem com dificuldades, às vezes financeiras, mas com muita fé em Deus e tem vencido as barreiras, né? Isso é muito bom. E por falar em família, conta um pouquinho para nós, a família, pai, mãe. Eu sou, minha família, minha mãe, Dona Fátima, ela é filha da Dona Aparecida, seu Miguel, que tinha aquela barraca antiga ali em frente ao antigo PPO, aquela barraca ali antiga que vendia verdura. E minha mãe e meu pai se conheceram aí desde a infância, moraram próximo. E minha mãe engravidou, acho que ela tinha 15 para 16 anos de idade. Meu pai também bem adolescente, mas meu pai envolveu a criminalidade novo ainda e foi assassinado, eu tinha 3 anos, então nem memória eu tenho do meu pai. E então a gente cresceu ali com muita dificuldade. A minha avó
irmã Eva, que era mãe do meu pai, José Martins, também tinha uma casa ali próximo ao PPO, e eu vim dessas duas famílias ali. Minha avó Aparecida, meu avô Miguel, minha mãe Fátima, essa família ali na rua Fernão Dias. É uma família bem conhecida ali, né? Que tem muitas pessoas que o Alto Veracruz quase todo aí conhece, né? Muito conhecido. Essa origem. E por falar da origem de pai, você tem algo assim parecido comigo concernente a perder o pai cedo, né? Eu perdi com 2 anos, meu pai infartou e aprove o Senhor levá-lo. E você perdeu aí com 3, mas isso não, vamos colocar assim, serviu de empecilho de você ser um bom pai. Casado hoje? Casado, pai tem de 2 filhas. 2 filhas? 2 filhas, a Esther Celine, de 7 anos, e a Helena Raquel, de 3 anos. Tudo ligado no 220. Uma benção, minhas filhas, umas meninas de ouro, minha esposa, cantora Lidiane Pires, uma guerreira que está ao meu lado, fez ontem 38 anos. Oh, parabéns para ela aí, ó. E Deus, como você falou, a gente perde o pai, e a gente perde muito uma referência muito Sim. grande. Crescer sem pai. Eu vinha com elas no caminho, pensando em algumas pessoas, falando de algumas pessoas que não valorizam o pai. E como eu desejei ter um pai presente, próximo, e a gente não teve. Eu tive avô que foi pai, padrasto que foi pai, mas assim, sonhava muito com esse pai presente. E esse pai eu me encontrei em Jesus, sabe? Eu me encontrei em Jesus, é o meu pai eterno, e ele tem me ensinado a cada dia mais a ser pai para as minhas filhas. Aquilo que eu não tive, eu procuro dar a elas. Ser aquele paizão amoroso, que dá carinho, que dá amor. Eu leio a Bíblia com elas todos os dias, ensino a palavra, mas quando preciso também, eu dou aquele chinelo ungido, recebo em nome de Jesus. Porque o pai, ele ama, ele dá amor, mas ele também... Como diz a palavra, né? O pai corrige ao filho que ama. É isso aí. E eu estou falando nessa questão de pai, Arlen, justamente por isso, porque a gente sabe que nas periferias, muitos são aqueles que não têm uma referência de pai, por N motivos, alguns nem conheceram, não sabem quem é o pai, não tem pai no registro. E é interessante a gente falar isso, porque mesmo não tendo, você faz questão de ser um pai presente, de demonstrar amor, cuidado, carinho, né? Educação, de ensinar literalmente no caminho, né, suas filhas. E isso é motivador e a gente tem que passar isso para frente, né? Não, temos que ensinar, porque eu ouço muito, Crispim. As pessoas dizem assim, meus filhos eu criei na igreja e eles se perderam no futuro. Não é só criar alguém dentro da igreja. Tem gente que solta os meninos na igreja, os meninos fazem o que quiser. É ensinar. O maior ensino não é dentro da igreja, ele é dentro de casa. O ensino do evangelho, a Bíblia diz que tem que inculcar. Ensinar. E o fato também de não ter uma referência não te impediu de ser uma referência hoje, né? É isso mesmo. A gente não teve, igual a gente falou, cresci ali, igual a gente brincou ali no início, soltando papagaio. Foi infância boa, né? Eu tava lembrando esses dias, tendo saudade. Era a minha brincadeira preferida, soltar o papagaio. Era a brincadeira preferida e tinha outras, né? Que era rouba-bandeira, estrear no toco, bolinha de gude, paredão, coisas que não existem hoje. É finca. Pegador de esconder. Pegador, finca, que é a brincadeira que a gente ia com... Arquinho de guia. Carrinho de guia, que hoje desapareceu. Sim. Hoje com essa questão do celular, essas brincadeiras desapareceram, mas fez parte da nossa infância. Com certeza. Que infância boa ali, ó. Muito boa. Não, faltava, tinha semana que era semana toda arroz e feijão. Roupa, eu fui... E o zoião, né? O zoião. Eu fui, a roupa que a gente vestia, minha mãe trazia da casa das patroas, às vezes o pé era 35 e o sapato 40, punha papel e ia pra escola com a sacolinha do erro. E o caderninho trazendo pro Necés Tavares, pra escola. Mas isso não impediu da gente vencer. Sabe, Crispim, eu tive muita oportunidade de ir pro lado errado. Eu tive muitos parentes que foram e se perderam, morreram novo. E eu tive a oportunidade. A droga estava perto. O crime estava perto. E tinha dia que a gente até queria ir. A famosa vida fácil, que vida fácil não é nem o nome, né? Você viu os caras andando com o dedinho assim, galera. Você achava que que doido. E naquela época tinha muitos filmes de faroeste, né? Aqueciam de ação, parecia que a gente ia... Mais nada, né? Nada, mas eu fui vendo, olhando. Infelizmente, até algumas pessoas às vezes incentivavam errado. Porque meu pai morreu assassinado
por um policial num assalto no São Lucas. Eles assaltando e morreu. Só que o policial estava fazendo o serviço dele, porque no serviço dele ele mata ou morre. Então, ali ele estava fazendo o serviço dele. Então, infelizmente, culpa do meu pai, que se envolveu. E as pessoas diziam pra gente assim, ó, eu e meu irmão Douglas, quando você esquecer, vai ser você, eu vou matar o polícia que matou meu pai. E a gente crescia com aquilo. Até eu entender que quem estava errado não era o policial, era o meu pai. Entendeu? Até hoje eu tenho às vezes um ou outro parente envolvido com bagunça, mas eu sou a favor do que é certo. O certo é certo. Eu posso amar um parente que envolveu na bagunça, mas eu não posso concordar com a bagunça dele. Sabe? Amar é uma coisa, auxiliá-lo, ajudar quando precisa. Eu enviei meu irmão recente agora para casa de recuperação, a gente acompanha, eu ajudo, mas nunca vou apoiar o erro, que é o erro que leva as pessoas água abaixo, né? Com certeza. E por falar nisso, né, se apresentou aqui como pastor, a esposa é cantora, né? Recentemente aí participou até de um festival de música aí de grande relevância, ficou em terceiro lugar, não é isso? Terceiro lugar. Canta, a família está aí no caminho andando, pregador também itinerário, não é isso? Itinerante. Somos ministros, somos pastores, sou pastor da Assembleia de Deus, atualmente agora em Betim, mas exerço o ministério mais como itinerante. Pelo Senhor, Deus vê, mas Deus te viu quando ninguém queria ver. Aleluia. Todo mundo viu Davi depois que Davi pegou uma pedrada e lascou na cabeça do Golias, derrubou o bitelo e ainda arrancou a cabeça dele. Ao Saul, de quem é filho esse menino? Aí ele estava vendo agora, mas quando o menino era um adolescente lá atrás, Deus já estava dizendo: eu já escolhi para mim. Uramahaya séria. Talvez você está reclamando, mas ninguém me vê. Ô irmão, você está procurando que alguém te veja. Tem alguém que já te viu. E importante é Ele te ver, porque se ninguém mais te vê, se Ele te viu, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Mas tenho a igreja, onde a gente frequenta, onde você também é pastoreado, onde né? Sou pastoreado, porque não é esse itinerante largado, não dizima, não oferta, ninguém não sabe participa nada. das Hoje questões. Mesmo, eu estou na nossa igreja, que é o culto com os obreiros, que eu procuro estar sempre presente, o nosso pastor sempre pede para estar presente, que esse é o culto com os obreiros, onde os obreiros são ministrados. Então hoje à noite eu estou lá, no Templo Central de Betim, sendo ministrado, mas nós exercemos o ministério como ministro itinerante. Então eu prego tanto nas Assembleias de Deus, como em outras igrejas que te chamam para fazer agenda. Vários ministérios, tanto Belo Horizonte, no interior do estado, às vezes fora do estado. Já estivemos fora da nação, em outro país, pregando também o evangelho, mas aonde chama, seja igreja, às vezes eu estou num evento num dia que tem 1000 pessoas, e às vezes eu estou no outro dia numa igreja com 10, 15 pessoas. E até mesmo na praça, na né? Praça, também. Ontem eu estava na praça, na Pedreira, Prado Lopes, pregando um aglomerado lá, entre aquela Cracolândia, e nós levamos o Evangelho de Cristo, que é crack, em libertar do crack. Isso aí. E é interessante isso. Nem sempre você foi pastor. Fala um pouquinho da sua conversão. Como aconteceu isso? Quando foi que Jesus te encontrou? De que maneira foi? Olha, minha avó paterna, quando eu fui morar com ela no Céu Azul, ela sempre levava a gente para a igreja desde a infância. Então fui conhecendo a Assembleia de Deus ali, aquela coisa e tudo. Aí eu vinha morar com minha mãe e aqui eles não eram cristãos, então não ia. Voltava com a minha avó e ia para a igreja. Mas quando eu vim morar com minha mãe na adolescência, foi que eu fui para a igreja por mim mesmo. Em 97, aceitei Jesus, fui batizado. Mas eu digo que a minha conversão mesmo se deu em 2001. Que eu fui para a igreja, me batizei, por isso que às vezes eu até digo, tem gente que está na igreja, batizado, mas não é convertido. Porque eu estava na igreja, mas se precisar de eu ir para um carnaval, eu ia também. Estava na igreja, mas namorar uma moça do mundo, eu namorava também. Mas eu estava sentado num culto, e de repente, naquele culto, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Tipo assim, como me perguntando, você está indo para o céu ou para o inferno? Aquilo, eu falei, confrontou. O que você é? Aquilo confrontou de tal forma que eu saí de dentro daquele culto e comecei a ler a Bíblia. Irmão, se você não quer ter a vida mudada, não leia a Bíblia.
Porque se você lê a Bíblia, ela transforma. Eu comecei a ler a Bíblia. Aquela verdade foi me entrando e me confrontando. Eu comecei a ler às vezes 8 horas de Bíblia num dia. Comecei lendo, trabalhava só Bíblia e oração. E eu me converti em 2001, que eu vejo que foi a minha conversão. E ali, 30 dias lendo a Bíblia, eu fui batizado com o Espírito Santo, sem saber o que era isso, no Monte do Grange. Olha. Alguns jovens, pastor Mauro estava, a pastora Dani, a gente ali reunido orando, e eu fui batizado com o Espírito Santo, falei novas línguas pela primeira vez, foi em 2001, foi a minha conversão mesmo. Onde eu também, nesse mesmo ano, iniciei meu ministério como pregador do Evangelho. Glória a Deus por isso, né? E a gente vê como que é maravilhoso do amor de Deus por nós, né? Que nos alcança, até mesmo de formas improváveis. Verdade. Né? Em momentos assim que a gente nem espera, né? Que se fosse para escolher alguém para levar a palavra dele, de repente se fosse no nosso critério, ele escolheu um lá com outro perfil, mas mais capacitado, mais bonito, uma família melhor, mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são, para confundir as que são, para que a glória seja dele, que a gente não tem o que gloriar. Hoje Deus tem feito assim coisas que eu não imaginava, tenho ido a lugares que eu não imaginava. Às vezes eu me hospedo, a igreja hospeda a gente em hotel que eu não sonhava. Aí quando eu paro para pensar, eu vejo assim, isso é Deus, é graça, é favor, não é mérito humano, não é bondade, não é capacidade, é a misericórdia de Deus de pegar alguém do morro, alguém que o futuro era incerto. De repente tinha aquelas palavras assim, não vai passar dos 18. Não, eu perdi na minha família cerca de 10 pessoas no crime. Perdi irmão, perdi o pai, perdi 5 tios, perdi o mouse recente no monte. Só que ele estava usando droga. E várias pessoas, primo com 14, com 20 anos de idade. Então, eu vejo assim, a bondade de Deus, Crispim, a misericórdia de Deus. Eu tenho minhas fotos ali, às vezes, de infância, que são poucas. Eu olho não vou compartilhar isso aí. Fazer o povo rir um pouquinho. Eu olho assim, rapaz, parece o Chuck. Aqui até eu vejo assim, como Deus é misericordioso. Fora que nessa época, apesar de brincar muito, gostar muito, eu era muito tímido. Se fosse para me falar, fazer algo assim, eu não faria. Para mim, no Necess Tavares, quando mandava apresentar trabalho na frente, aquele primeiro era quase... Travava tudo. Nossa, meu Deus. Eu preferia morrer do que... Aí eu ia lá e travava. Às vezes eu estava lá na frente, a lágrima descia de vergonha. Aí a gente vê assim, como Deus muda. Muda tudo. E por falar nessa questão de lugares, né, não só no passado, mas no presente, você falou aí que Deus te levou em lugares inimagináveis, mas nem tudo é fácil também não, né? Essas viagens, recentemente eu estava vendo ali nas suas redes sociais, você testemunhando, falando ali de um livramento que o Senhor te deu, né? A proteção do Senhor te guardando. Como que é essa vida de estar aí na estrada? Como que é isso? Não é fácil, irmãos. A gente viaja quase todo final de semana. Quando não viaja, está pregando na Redondeza. E não é fácil, porque a estrada ela é perigosa, sabe? E eu tive esse acidente recente, o carro deu PT, um caminhão jogou para a direita, eu estava passando lá dele, ele falou que eu estava no ponto cego dele, jogou o carro em cima do meu, pegou na lateral, o carro rodou, chapou um outro lá do outro lado, o carro deu perca total. Eu não dei um arranhão, mas foi livramento de Deus. E nessas estradas são inúmeros livramentos que a gente tem. Então, assim, eu vou viajar, eu já oro, a gente ora, tá voltando, a gente ora, chega, a gente agradece. Porque tem dia que o carro não bateu, mas quantas vezes eu vejo que foi um livramento. Um carro que quase passou. Às vezes é um cavalo na estrada, às vezes é uma curva. Não aconteceu o acidente, mas o livramento parece que ele é diário. É Deus guardando. É muito isso, né? A gente vê lá as nossas referências, os apóstolos lá, Paulo, que muito falou disso, de naufrágio, né? Verdade. De perigo, de fome, de privações, né? De espada, de entrar para a arena para enfrentar leões. Mudou o cenário. Mudou o cenário. Mas os perigos ainda acompanham os pregadores, né? Continua. Lógico que passa um tempo no ministério, algumas coisas melhoram, mas a gente já passou situações, já passei situação de pregar e não tinha carro.
Eu fui de ônibus contando com a passagem de volta. Chega lá o pastor, nossa! Amém! Deus te abençoe, continua te Aí usando. eu andei 1h30 para chegar em casa, porque eu não tinha o dinheiro para voltar. Teve uma vez que eu não tinha o dinheiro para voltar e eu vi uma lojinha aberta até mais tarde. Aí eu vi, eu olhei e falei, como é que eu vou fazer? Eu estou muito longe. Aí eu olhei e eu percebi que o pessoal era cristão. E eu de terno e bíblia, entrei lá e pedi um vale. Que na época tinha esse negócio de vale transporte. Expliquei a minha situação, precisava ir embora, não tinha, mas que eu ia voltar para pagá-lo. Peguei o vale, fui embora e um tempo depois eu passei naquela mesma região para pagar o vale que eu peguei emprestado. Então, a gente passa situações de carro que às vezes estraga, às vezes você chega na situação, eu me hospedaram uma vez numa cidade, fui pregar, estava um frio de lascar, eu já sou friento, mas estava um frio. E a casa do pastor, aquela casa que o telhado é alto, e entra que as gretas, não tem fogo, um frio, rapaz. O vento até subia. Aí o pastor Paulo, na época, na cidade, Leandro Ferreira, pastor Paulo, me deu a coberta, tá bom de coberta? Eu, tá, pastor, eu com vergonha de falar que não tá, tá. Só que o altão, a coberta era estreita. Se eu para cobrir a cabeça, eu descobri o pé. Para me cobrir o pé, eu descobri a cabeça. E como é que dorme encolhidinho? Eu encolhi. Aí eu levantei, vesti o terno de novo. Aí eu peguei o forro da cama e pus ele junto com a cobertinha. Rapaz, mas pensa numa noite que não passava. E tudo, histórias da caminhada. Sim. Histórias da caminhada. Então a gente passa momentos assim, bons. Eu cheguei um dia para pregar, eu não gosto de canjiquinha. Porque lá em casa a gente cresceu com muita canjiquinha. Com muita canjiquinha? Não tinha outra coisa. Às vezes a semana canjiquinha. E eu não gosto. Chego para pregar num lugar, chega lá um frio também, aqui na região de Macacos, São Sebastião das Águas Claras. Eu preguei numa igrejinha lá, pequena, e o pastor, no final, tem um lanche para nós. Opa! É coxinha, um pão com molho. Quando chega um caldeirão de canjiquinha, falei, meu Jesus, e eu com fome, pregar da fome, acabei de pregar, mas eu ia comendo aquele engolindo para matar a fome. Aquilo caía assim só. Mas a fome precisava ter. Então, na estrada tem essas coisas. Tem. Mas no geral, o povo cuida bem da gente, o povo abençoa. Acolhedor. Acolhe a gente, mas tem as privações, as dificuldades, mas é um povo amoroso. E ficam muito felizes, né, quando vem um pregador de fora, né? Que ele trazer, tipo assim, um maná diferente, novo, salé, vamos ter uma comidinha diferente para nós aí. Coisa boa. É muito bom, muito bom. E essa caminhada, ela é tão assim, a gente vê o agir e o cuidar de Deus em todos os detalhes, né? A gente vê o quanto Deus é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Hoje, além de ser pastor, de ter essas agendas aí, né, como dizem hoje os pregadores itinerantes, você também trabalha com venda, né, de roupas, é isso? É empreendedor também? Foi no próprio ministério, eu estava pregando em São Paulo, e um amigo meu vendia umas gravatas bonitas, pastor Iraquitão, em São Paulo. Aí ele pegou e falei, rapaz, gravata bonita, ele me levou no Brás onde comprar. Eu comecei a vender umas gravatas, com o tempo eu passei a vender terno, e hoje a minha exclusividade é terno. Inclusive o terno que o pastor Cristian Azezusa, aquele do primeiro dia dele na câmara lá, foi comprado da nossa. Foi lá, recomendo, viu? Então hoje eu vendo exclusividade terno, então a gente tem um preço bacana. Sim. E é uma loja que funciona dentro da minha casa mesmo. Porque às vezes as pessoas falam comigo, você tem que abrir uma loja. Se eu abrir uma loja, eu tenho que abrir mão do ministério. Você vai ter que ficar ali, A minha prioridade é o ministério. Então, a loja em casa, quem quer o terno vai lá, compra. Eu sempre tenho ele no carro. Não vamos passar as redes sociais, os contatos aí para quem deseja poder encomendar aí. Encomendar. Às vezes eu mando pelo correio. E quando eu prego, eu encho o carro, vou pregar no interior. No final de semana eu vou pregar em Lagoa Grande. 500 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Eu encho o porta-malha, eu prego no evento e levo uns ternos para quem quiser adquirir também, que nos ajuda nas nossas despesas, né? Abençoa a vida do irmão aí, né? Adquirindo os produtos dele aí e investindo no ministério, que isso também ajuda a manter o ministério, não é isso? Porque hoje eu tenho ministério, porque tem gente que
tenho uma visão muito ruim, às vezes, do itinerante por causa dos maus itinerantes. Sim. Mas eu procuro primeira coisa, é ser dizimista, porque o itinerante, ele quer ganhar a oferta dele, mas ele tem que ofertar também. Procuro ser ofertante. Reino, né? Além do meu dízimo, a gente tira 5%, onde a gente investe em missões. Eu paguei durante um ano o aluguel de uma igreja no Vale de Jequitinhonha, terminou agora, aí o pastor vai abrir uma outra filial, e eu falei com ele, então a partir de dezembro eu vou pagar também o aluguel dessa durante um ano, porque é o tempo que a igreja vai... ela vai se consolidar e poder andar com as próprias pernas. Eu preguei esse ano nessa igreja quando ela fez um ano. Como dizem muito, né? Emancipar, né? Emancipar. Eu fui lá e preguei no aniversário dela de um ano e foi um privilégio, uma alegria, saber, poxa vida... eu estou sendo parte... Poder fazer parte dessa história. Para sustentar, assim, parte do milagre de Deus para sustentar a obra naquele local. Isso mesmo, aí a gente vê salvação de almas, a igreja crescendo e avançando. Então isso é muito importante. Então o ministério, quando eu falo vivo, não é viver uma vida... Tem gente que acha que ser pregador é fama, é status, é avião. Chega só naqueles cultos avivalista, Pentecoste, aquela coisa boa. Não é ser um ministro itinerante. Primeira coisa é você ser um obreiro, você ser útil no reino, você fazer parte do corpo de Cristo, você ganhar almas. E não é fácil. Eu estou aqui a voz sumindo, porque eu venho de uma sequência de quase 20 dias de ministração, palreado. Então... E nem sempre, nesses dias todos, flui da maneira que você imaginou, que você preparou a mensagem. Eu lembro na época ainda das fitas, né? Uma mensagem do Napoleão Falcão. E aí o Napoleão Falcão, uma vez ele falando para os pregadores, para aqueles que estavam começando, ele virou e falou assim que tem dia que subia e imaginar, preparou, consagrou, jejuou, estudou o texto, aí chegou lá, gritou, pregou, fez de tudo e nada. Aí saía com aquela vontade assim de plantar batata. Aí então ouvindo isso de um Napoleão, né? Nossa. Aí pra gente que tava começando, adolescente, eu falei, gente... Olha, isso, não é? Porque muita gente sai da gente frustrado, meu Deus, o que está acontecendo? O que houve? O que está de errado? Eu já desci do púlpito muitas vezes com vontade, não de dizer, mas de parar com aquilo. Meu Deus. Você ora, jejua e pensa, é hoje. É hoje. Vai só. E chega, mas às vezes é Deus ensinando a gente a ficar mais dependente dele. Quer dizer, eu preciso orar, eu preciso estudar, mas tudo é a graça, é o favor. E às vezes também, aquele dia que não aconteceu como eu pensei, às vezes Deus moveu em corações que eu não sei. Só que isso acontece muito, a gente pensar assim, se não houver aquele barulhão, aquele trem todo, não foi bom. Não, rapaz, tem mensagem que às vezes ela não fez barulho, mas ela provocou dentro da pessoa. Tocou lá dentro. Uma transformação poderosa. Então, só que assim, só o tempo. O começo, moço, eu fui pregar a primeira vez no Alto Veracruz, onde você congregou muitos anos, na Assembleia de Deus. Eu morava no Céu Azul. Comecei a pregar lá e o pessoal falou, o Arley tá pregando. O pessoal, que menino? Ele tá pregando. Aí me convidaram e eu pensei comigo, vou lá, vou jejuar agora, vou mostrar pra eles que agora eu tô no manto. Rapaz, me der quase uma hora pra pregar, com 10 minutos, já tinha, acabou. Tudo que tinha preparado. Acabou. E eu falei, o que eu vou fazer com esse resto? E eu desci murcho naquele dia, porque eu quis aparecer. Na terça eu ia pregar na subsede de Santa Mônica, onde eu congregava no Piratininga, pregar na subsede. Aí eu já fui para Santa Mônica, triste, pensando, não arrumei nada no alto, aqui vai ser pior. E foi um culto tão poderoso. Era Deus me ensinando. Quando você pensar que você é autossuficiente, você não vai. Mas nada. Quando você subir dizendo, eu não posso, aí eu vou fazer. Aprender a depender dele, né? É a escola, né? Ministério é uma escola diária, onde a gente aprende todos os dias. Amém, que bom. Arley, eu queria te agradecer desde já, mas antes eu queria que você deixasse uma palavra para esses que estão nos ouvindo, para esse jovem, cristão ou não, que porventura vai assistir o nosso programa e que de repente pode estar como você estava ali, lá e cá, como dizia, um pé lá, um pé cá, ou esse que está iludido com a vida fácil lá fora. Deixa uma palavra, por favor. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que Deus escolheu os jovens porque eles são fortes. Talvez você está ouvindo essa ministração e está pensando assim, mas a minha situação é difícil, tudo é complicado. Nunca foi fácil para ninguém. Nós estamos aqui hoje, umas histórias às vezes parecidas, crias do morro. Não foi fácil.
mas a gente creu na palavra. Nesse Deus falou que a gente é forte. Talvez você fale assim, mas eu estou numa situação tão complicada. Essa força que está em nós, ela vem do Senhor. Então você fala, mas eu não tenho força para sair. Mas se você tem força para clamar, para pedir a Deus, e o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Não é que a gente consegue sozinho. Essa força que há em nós é o Espírito Santo que habita em nós. É o Deus morando dentro de nós. Então, ele vai te dar força para sair de qualquer situação, seja drogas, seja vícios, seja depressão. Levanta a cabeça, cara. Ei, menina, levanta a cabeça. Maior é aquele que está em você. Clame ao Senhor. Aonde você clamar, ele vai ouvir. O Jonas estava dentro do ventre de um grande peixe, no fundo da água. Ele clamou e Deus o ouviu. Clama, ele vai te ouvir. Vai te erguer, vai te fortalecer e vai te fazer de você um campeão. Mas agora, Deus faz a parte dele. A nossa parte é tirar a pedra. Tira a pedra. O Lázaro vai se levantar. O sonho que está morto vai se erguer. Tira a pedra. Creia em Deus. Confia em Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe sua casa, sua família e a sua vida em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus alegria, abençoe viu? você. Que alegria. Que a vida, a história de vida do Arley te inspire para deixar que os propósitos de Deus se cumprem em você. Até a próxima. Fique com Deus. Deus abençoe. Só mostrar o barulho do papagaio, pra fazer medo no adversário. Rasgando. Comendo só levantando essa aí. Não dá rabiolada, não. Aí nessa época eu queria dizer falar o de sedão. Cedão, nós tomamos cedão na hora dele, velho. O bicho tá descendo, balada. Ó, deve estar com o ceral rasgando. Agora não pode usar ceral mais não, hein? Pode não, agora não. É só pra brincar. É só brincar. Essa chilena tá Nós cortando estamos muito. aqui porque aqui não tem papagaio nenhum, Nenhum, aqui não é tem motoqueiro, né? É. Não tem risco.